Aqui o assunto é sabedoria ou inteligência. Quando nós temos a presença da sabedoria, está presente a inteligência. Mas nem sempre, quando temos a presença da inteligência, temos a verdade da sabedoria. O que diferencia sabedoria de inteligência? Aquilo que nós conhecemos, reconhecemos, e disso fazemos uso de uma forma apropriada, como, por exemplo, um conhecimento técnico, profissional, ou de alguma área onde se requer a presença da experiência, aqui nós temos a presença da inteligência. Se você é um profissional em uma determinada área e é bom naquilo que você faz, isso requer conhecimento e experiência. Em geral, é isso que nós chamamos de inteligência. A habilidade, a capacidade, a destreza, a facilidade de lidar com certos assuntos. No entanto, a presença da sabedoria é uma outra coisa. Lidar com a vida requer a presença da sabedoria. Lidar com assuntos técnicos que requer conhecimento, experiência, basta a presença da inteligência. A mente livre, a mente que neste momento responde à vida sem o passado, é a presença da sabedoria. A mente que responde ao momento presente a partir do conhecimento e da experiência, é a presença da mente que leva com ela mesma a presença da inteligência. Agora aqui nós temos tocado com você na verdade da inteligência divina, da inteligência espiritual, da qualidade de inteligência que dispensa o conhecimento e a experiência. É a presença da inteligência na sabedoria. Nós não sabemos lidar com nós mesmos. Como criaturas humanas, nós vivemos presos ao padrão de uma mente que está presa no passado, porque está presa no modelo do pensamento. Nós temos com a presença do pensamento a confusão, a desordem, o sofrimento. A presença de um estado de ser onde a mente está presa a um padrão de comportamento repetitivo, de imitação, de cópia, de condicionamento. Uma vez compreendido o que significa a liberdade da mente, a mente livre do passado, e, portanto, livre do pensamento, livre da ideia da experiência para o eu, para o experimentador, livre da ideia do pensamento para o eu, para o pensador. Estamos em um contato direto com a sabedoria. A sabedoria lhe permite viver livre do sofrimento, livre da confusão, livre de toda a desordem psicológica, de toda esta complicação
que tem se mostrado em nossas vidas como pessoas. Descobrir a verdade sobre o eu requer a presença da inteligência, dessa inteligência espiritual, dessa inteligência divina. A presença dessa inteligência, volto a dizer, ela dispensa o pensamento e a experiência. Se você vai construir uma casa, você precisa de especialização. Se você vai tratar um paciente como médico, você precisa de especialização. Se você é um cientista, um engenheiro, um mecânico, um biólogo, técnico em alguma área, você precisa do conhecimento e da experiência. Isso lhe dá uma qualidade de inteligência que não liberta você da ilusão do ego, da ilusão do eu, mas lhe dá a facilidade de ganhar a vida, de fazer dinheiro, de construir uma história para este personagem, para esta pessoa, para a pessoa como você se vê. Assim, esta pessoa, este personagem, consegue viver a vida como nós estamos vivendo os nossos dias. Mas o fato de que a presença do eu, do ego, desse sentimento de pessoa está presente, isso não nos permite olhar a vida sem a separação, sem essa visão de dualidade, onde está presente este eu e o não eu. Observe que nós somos possessivos, ciumentos, invejosos. A nossa mente, ela é inquieta. Os pensamentos correm veloz dentro de nós. Algo que acontece sem qualquer ciência da nossa parte. Nós não temos ciência do volume de pensamentos que temos dentro de nós. A menor ciência de que esses pensamentos carregam sensações, como sentimentos, que logo se traduzem em emoções na vida. E não sabemos lidar com isso, apesar da inteligência para alguns assuntos bem específicos na vida. Portanto, o que difere a presença da inteligência, da verdade, da sabedoria, é que a sabedoria lhe dá a visão da vida. A visão da vida que é olhada sem alguém, que é compreendida sem alguém, que é escutada sem alguém. Então, escutar a vida, olhar a vida, ter a visão da vida, sem a qualidade da mente egóica, da mente condicionada, da mente do eu. Essa é a presença da sabedoria. Quando você conhece a verdade sobre si mesmo, fica claro a lição de uma entidade que se vê se separando a cada momento da vida como ela acontece e criando todo tipo de prejuízo para ela mesma. Fica claro a visão desta entidade que é o eu,
que lhe traz esse sentimento de pessoa presente, que conflita com o momento, que está vivendo em um alto interesse puramente egocêntrico. Então, essa compreensão de nós mesmos é a presença deste aprender sobre o autoconhecimento. Essa é a forma verdadeira deste aprender sobre aquilo que nós somos. É assim que tomamos a lição da ilusão do eu, da ilusão do ego, deste elemento que se vê presente se separando e, portanto, conflitando, sustentando todo tipo de sofrimento, de desordem e problema na vida, dentro das relações. Portanto, aprender sobre nós mesmos, estudar aquilo que somos, é deixar claro para nós mesmos aquilo que se passa conosco. Quando trazemos consciência para as nossas reações, percebemos que esse padrão de pensamento inquieto, esse volume enorme de pensamentos descontrolados, nos dando suspeitas, preconceitos, avaliações equivocadas, avaliações pessoais da vida como ela acontece. Uma direta compreensão de todo esse processo é o fim para essa postura, para essa psicológica condição. Notem que essa condição interna, essa postura ou modelo psicológico de existir como alguém, é algo dentro de um contexto de cultura humana. É um padrão de comportamento comum a todos. A presença da consciência. Aquilo que chamamos de consciência, que entendemos por consciência, que intelectualmente compreendemos por mente humana. É essa condição. Ao nos aproximarmos de um olhar direto para tudo isso, estamos aprendendo sobre nós mesmos. Até um momento atrás, nós estávamos apenas levando a vida de uma forma inconsciente, mecânica e orientada por toda essa desordem psíquica, por toda essa confusão psicológica. Mas uma vez que nos aproximemos disso, deste aprender sobre aquilo que somos, algo acontece. Esse algo é a aproximação da revelação da presença divina neste conhecer Deus, neste perceber Deus. Quando a pergunta é como encontrar Deus, aqui está a resposta. Aprender sobre si mesmo é se despir da ilusão do eu, desta forma de ego, de identidade que se separa da vida, que se vê como um elemento à parte. Nós estamos vivendo nesta forma, neste formato, neste padrão de existir como alguém.
Assim, esta forma na qual estamos vivendo é uma forma construída por essa inconsciência que estamos vivendo. Aquilo que chamamos de consciência ou mente humana é inteira inconsciência. Esse aprender sobre nós mesmos nos coloca diante de um olhar para este instante, trazendo real consciência para este momento, para o descarte da ilusão do ego, da ilusão desta forma de vida, nesta forma de viver. Essa é a real aproximação desse encontro com Deus. Não é algo distante, não é algo separado, não é algo no futuro. Você não vai dar passos, você não vai fazer uma jornada. Aqui a jornada tem o início e o fim dela, aqui e agora. Aqui esses passos é a presença de, na verdade, um único passo para a constatação daquilo que aqui está presente. Além dessa repetição, além dessa continuidade de inconsciência, de modelo pessoal, de ser alguém. Essa é a presença da verdadeira meditação. O que é meditação? Não há como se aproximar da meditação sem antes termos ciência deste eu, desta pessoa. Porque é este eu, é esta pessoa que medita. A meditação, como nós conhecemos, requer a presença de um meditador. Se queremos ter uma visão real da verdade da meditação, assim a meditação, para a compreensão dela, precisamos compreender esse elemento que é o meditador, que se envolve com a técnica ou com a prática da meditação. A presença da meditação começa aqui, neste instante, na compreensão sobre esse elemento que é o meditador. Então, a meditação, o que é? A verdade da meditação é a compreensão da vida como ela acontece quando o eu não está. Portanto, compreender o meditador é a base para a meditação. Uma vez que a meditação ela se revela presente já a partir dessa investigação da natureza do eu. Nós temos dois aspectos bem interessantes quando de fato abordamos a verdade sobre a meditação. Porque para muitos, a meditação é alguém que se assenta para meditar, enquanto que a verdade da meditação é a compreensão desse que se assenta para meditar. A direta compreensão requer a presença deste aprender sobre o autoconhecimento. Esse é o primeiro aspecto da meditação. A base para a meditação é a presença do autoconhecimento. Compreender suas reações, compreender a raiva, o medo, a inveja, o ciúme, os diversos apegos,
a contradição presente nos desejos. O desejo não é algo que favorece a felicidade, é algo que lhe aproxima da temporária satisfação do prazer. Mas temos presente no desejo conflito. Não percebemos que a presença do desejo carrega sofrimento, a aflição, a ânsia por ter aquilo, por obter aquilo. O outro lado presente no prazer é a presença da dor. Portanto, a busca do desejo favorece a presença do medo. O medo de não obter, de não conseguir, de não adquirir. O medo, em razão de que esta ânsia pelo prazer no eu, no ego, não respeita a presença da inteligência. Nem tudo que você deseja é algo conveniente para se obter, ou alcançar, ou conseguir. Assim, há um conflito, há uma contradição entre a busca do prazer e o medo, porque temos a presença da inconveniência, nós temos a presença da mentira, do engodo, da ilusão. Tudo isso está dentro dessa afirmação do desejo e do conflito que o desejo produz. Assim, nós precisamos investigar a verdade sobre o eu, sobre aquele que se assenta para meditar. Essa é a base para a real meditação. Quando não temos essa base, nós não temos a presença da meditação. A meditação é esse encontro, é a revelação desse momento. Quando esse momento se revela, a realidade divina está presente. Esse é um encontro com Deus. Portanto, aqui o primeiro ponto consiste na compreensão de nós mesmos. E o segundo é na revelação daquilo que está presente além do eu. Portanto, o autoconhecimento lhe abre a porta para a ciência da meditação. E isso revela esse espaço onde não existe o eu, o ego, a presença do meditador. Um contato real com a vida, um real contato com o momento. É a ciência desse encontro com o divino. É a revelação desse encontro com Deus. Então, na vida, temos a presença da sabedoria, da liberdade, do amor, da felicidade, de um existir livre de uma entidade que se vê existindo, que se vê presente, sentindo, agindo, pensando. Naturalmente, em razão da presença da separação entre ela e a vida, os diversos quadros de sofrimento psicológico, de desordem emocional, é assim que no ego a pessoa está vivendo.
O encontro com a realidade deste ser, que é a verdade divina, neste encontro com Deus, é a constatação daquilo que aqui está presente, além da mente, além da consciência, além da pessoa. Então, a verdade do seu ser é a verdade de Deus, é a realidade da vida, é a ciência da sabedoria, daquilo que inteligência espiritual representa. Portanto, aquilo que hoje aqui estamos fazendo, nesta vida, a única coisa para se realizar, para se fazer, é ter a compreensão da vida. Nos foi dado muitos propósitos, diversos sonhos, desejos, objetivos, possíveis realizações externas. Nos disseram que esse é o propósito, esse é o alvo para o encontro com a felicidade, com o amor, com a liberdade. E aqui nós estamos questionando isso, dizendo para você que está aqui e agora. Não se trata de um propósito como um objetivo para ser alcançado por alguém, pela pessoa, no esforço, indo para o futuro. A realidade divina não é encontrada por alguém. Esse encontro com Deus é a constatação daquilo que aqui está presente. Assim, não se trata de um propósito. A presença do amor, da felicidade, da paz, da liberdade, não é um ideal, não é um objetivo, não é algo para alguém. É aquilo que aqui está presente. Nós temos os diversos nomes. São nomes diferentes para uma única realidade presente, que é a natureza da verdade de ser, que já está aqui. Essa realidade, com nomes diferentes, é o único propósito. Não é um propósito para o futuro, é um propósito de constatação neste instante, de percepção neste momento. Me refiro àquilo que nós chamamos de Deus, que é o indescritível, aquilo que está além das palavras. Essa realidade aqui e agora se revelando é o amor, a felicidade, a liberdade, a paz. É aquilo que é você quando a ilusão não está mais presente. Quando o modelo de separação de identidade do eu não está mais aqui. Portanto, uma vida em sabedoria é uma vida real. Aqui, esta vida é a única. Nós temos tido ideias sobre a vida e temos colocado essa expressão vida para a pessoa, para o eu. Assim particularizamos em minha vida. Aqui estamos falando da vida, da única vida, da vida real. Nela não temos mais a presença do eu, do ego. Portanto, não se trata
dessa expressão vida, no plural, as diversas vidas que nós temos. Aqui se trata de uma vida presente, que não é a vida particular do eu, da pessoa. Portanto, não é a minha vida ou a sua vida, é a única realidade. A vida divina, esta vida de ser, esta vida que é amor, esta vida que é consciência, que é liberdade, esta vida que é a ausência da ilusão, essa vida que consiste na visão de Deus, na visão da verdade. É o que estamos trabalhando aqui com você nesses encontros online nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Além dos encontros online nos finais de semana, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então nós passamos a nossa vida estudando, estudando, estudando e estudando e adquirindo memória. Para que tanta memória? Para que tanto conhecimento? Você sabe fazer uma equação de 2º grau. Isso não é sinal de inteligência, é apenas sinal de habilidade técnica, de funcionalidade.